Olá, muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez estamos aqui unidos e reunidos em nome de Jesus para refletirmos acerca dos seus ensinamentos. Então vamos elevando o nosso pensamento até o mais alto, tentando buscar a figura do meigo Rabi da Galileia, trazendo para junto de nós, para que nos inspire e nos auxilie, para que nossas mentes e os nossos corações absorvam os seus ensinamentos da tarde e assim possamos nos tornar pessoas melhores. Graças a Deus. O nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, versículos de 3 a 5. Mas também está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Intitula-se A Porta Estreita. Certa feita, Jesus caminhava com seus discípulos rumo a Jerusalém, passando então por aldeias, por cidades. Ele ia ensinando tanto a judeus quanto a gentios, sobre como alcançar o reino de Deus. Então, em uma dessas andanças, alguém perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? E Jesus então respondeu por uma parábola: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 14. Vejamos que nesta parábola, Jesus não diz que são poucos ou muitos que serão salvos. Ele não responde, a pergunta diretamente feita para ele: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus então não responde: olha, são poucos. Não, olha, são muitos. Jesus não responde isso. Mas ele faz outra coisa. Ele encoraja a todos aqueles que o ouvem para que se esforcem para entrar pela porta pequena da vida, para que alcancem, deste modo, o reino dos céus. E além disso, Jesus também afirma que a porta da perdição é larga. Então, como vamos entender o significado de porta estreita ou porta pequena nesta parábola contada por Jesus, em resposta ao que aquela pessoa perguntou a ele? Ocorre que quando vamos reencarnar, a maioria de nós temos oportunidade de avaliar a reencarnação passada, os erros, os acertos que tivemos, de modo então que nós possamos programar a nossa nova existência sanando os erros cometidos anteriormente ou em uma vida passada. Nós fazemos então essa programação junto com os nossos amigos espirituais, que muitos chamam de anjo guardião, de anjo da guarda, de espírito protetor, de espíritos amigos, enfim, espírito familiar, enfim. Não importa o nome que vamos dar. O importante é que, quando nós vamos renascer, nós colaboramos na nossa programação de vida. Nós pedimos, então, a oportunidade de renascer para corrigir os erros do passado. Então, neste sentido, a porta estreita ou a porta pequena da vida representa as dificuldades que vamos encontrar na nova existência. Por exemplo, nós podemos pedir a porta estreita da pobreza para vencer o egoísmo, ou pedir a porta estreita da riqueza para aprendermos a repartir, para aprendermos a exercer a caridade. Nós podemos pedir a porta estreita dos defeitos físicos para vencer a vaidade, o orgulho, ou a porta estreita de uma doença que nos trará limitações. Enfim, nós escolhemos qual porta estreita queremos atravessar.
E o certo, então, é que a porta estreita, ela vai requerer de nós, esta passagem pela porta estreita, vai requerer de nós esforços cotidianos de sacrifício, de renúncia e de humildade, para que nós possamos vencer as nossas más tendências, os nossos vícios morais do passado. E tanto a porta estreita quanto a porta larga, então, elas representam dois projetos de vida. No projeto de vida da porta estreita, o objetivo é evoluir moralmente. Portanto, o nosso caminhar na Terra, a nossa escolha pela porta estreita, terá de ser uma vivência de acordo com as leis de Deus, com as leis divinas. Nós temos então que deixar para trás os nossos vícios de todas as espécies. Mas Jesus disse que muitos de nós não seremos capazes de passar pela porta estreita. Por que será? Porque quando nós reencarnamos, nós estamos no pleno exercício do nosso livre-arbítrio, onde nós vamos desenvolver as nossas potencialidades e construir o nosso presente e também o nosso futuro. E é então, no exercício desse nosso livre-arbítrio, que nós vamos optar se realmente queremos passar pela porta estreita ou se vamos mudar e passar pela porta larga. Deste modo, se optarmos pela porta estreita, nós vamos estar construindo o nosso equilíbrio. E se optarmos pela porta larga, nós vamos estar construindo o nosso desequilíbrio. Muitos, então, não serão capazes de passar pela essa porta estreita, porque após essa nova oportunidade reencarnatória, se deixam iludir pelas coisas materiais. Então fogem dos desafios da porta estreita, que são muitos, como nós dissemos, né? Nós escolhemos. Então, volta-se a trilhar o caminho da porta larga, que neste caso, né, representa, simbolicamente, está representando as nossas paixões desenfreadas, os nossos vícios morais, a nossa valorização dos bens materiais em detrimento dos bens espirituais. Olha, mas nada tem de errado nós possuirmos bens materiais. Não há nada de errado. O problema não está em possuir, mas em nossas prioridades. Quais são as nossas prioridades? Os bens materiais em si, eles não são bons nem ruins, não são? Mas eles apenas devem servir a um propósito, que é de fazer o melhor para o nosso próximo e para nós mesmos. Por exemplo, possuir dinheiro, por exemplo, não implica perdição. Não. O erro está em quando nós não sabemos decidir, definir se nós somos dono do dinheiro ou se o dinheiro é que é o nosso dono. Porque vamos nos lembrar de uma coisa. Jesus disse que onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Então, se o nosso coração está na materialidade das coisas, é esse que será o nosso tesouro. Isso nos desviará do caminho traçado lá no plano espiritual da porta estreita. Então a porta larga, como o próprio Jesus disse, né, como ele próprio nos alertou, é a porta da perdição. É espaçoso o caminho que conduz a essa porta da perdição, devido a tantas tentações que nós carregamos dentro de nós mesmos, devido às nossas inclinações para o mal. E Jesus ainda disse que muitos buscarão entrar pela porta estreita e não serão capazes por conta de tudo isso. Não serão capazes porque se deixarão levar pela fraqueza dos vícios morais, como nós já dissemos. Então, deste modo, a opção pela porta larga, vamos reafirmar aqui, vai expressar o nosso desequilíbrio interior, o mau uso do nosso livre-arbítrio. E como consequência de tudo isso, nós vamos ter que trilhar o caminho da dor, o caminho da reparação, e vamos assim atrasando o nosso processo evolutivo. Vejamos que Deus não castiga ninguém, Deus não pune ninguém. Somos nós responsáveis por nossas escolhas. Nós é que escolhemos o caminho que vamos trilhar. E como toda causa
tem sempre um efeito, não se planta o mal e se colhe o bem. Nunca. Nós plantamos o mal e vamos colher o bem, isso é impossível. E outro detalhe importante é quando Jesus afirma quão pequena é a porta da vida. O que isso significa? Simbolicamente, a porta pequena da vida representa a nossa capacidade, a nossa força de vontade em viver no cotidiano o Evangelho de Jesus. Mas infelizmente muitos de nós não somos capazes e vamos nos deixando levar pelas tentações do mundo material, pelos vícios do orgulho, da inveja, do egoísmo, da vaidade, da gula, do desequilíbrio da sexualidade, entre tantos outros hábitos e sentimentos infelizes. O fato, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós estamos vivendo muito intensamente o período de transição planetária. Esse período vai se intensificando e intensifica a crise de moralidade da humanidade. A humanidade passa por uma intensa crise de moralidade. E fiquemos bem alertas, porque este processo que nós estamos vivendo atualmente, ele é seletivo. Sim, este momento que vivemos é a separação do joio e do trigo. E como disse Jesus, na separação do joio e do trigo haverá prantos e ranger de dentes. Emmanuel, no livro O Espírito de Verdade, capítulo 14, nos ensina que a porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva com o justo aproveitamento das horas. E que a porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perda de tempo. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, o momento atual é de avaliarmos as nossas escolhas. Que porta estamos escolhendo para viver esta encarnação? A da porta larga ou a da porta estreita? A da porta pequena da vida ou a porta grande da perdição? Que porta estamos escolhendo? Que cada um de nós nos retiremos, nos recolhamos a nós mesmos e meditemos sobre isso, sobre a porta que estamos escolhendo. E a partir daí, então, traçaremos novos rumos para a nossa existência. E para encerrar, então, essa nossa reflexão de hoje, eu quero narrar para vocês uma história que está aqui no livro Estante da Vida, no capítulo 15, de autoria do irmão X, espírito, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o nosso doce Chico. Havia então um grupo de espíritos de luz responsáveis por um trabalho em uma determinada casa espírita. E eles necessitavam socorrer um grupo familiar que estava com uma jovem em um processo obsessivo muito doloroso. A direção espiritual da casa indicou a eles que procurassem um determinado médium aqui na Terra que tinha uma mediunidade específica e os ajudaria no tratamento espiritual daquela jovem. Então esses espíritos de luz não conheciam a pessoa que eles deviam procurar e eles se dirigiram a um departamento do plano espiritual para ver a ficha desta criatura que eles teriam que procurar. Então, chegando neste departamento, eles viram, o processo reencarnatório desta criatura, desta pessoa, e leram lá então que este irmão nosso havia feito uma súplica muito linda para Jesus, para que ele pudesse reencarnar. Eu vou ler para vocês então aqui a súplica, porque é muito linda mesmo. Ele disse assim: Senhor Jesus, conheço a minha posição de espírito delinquente e por isso rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, de modo a resgatar as minhas faltas. Ele estava pedindo para escolher a porta estreita. Pequei, disse ele, contra as leis de Deus. Ó divino tutor de nossas almas, eu fomentei intrigas nas quais, a mando meu, pereceram dezenas de criaturas. Destruí lares, abusando da autoridade de que me assenhoreei.
por atos de rapina e perverti a inteligência patrocinando o furto e o crime, a espalhar a fome e o sofrimento entre os meus irmãos de humanidade. Concedei-me a volta ao corpo terrestre, Senhor, com os necessários recursos da provação depuradora. Porta estreita. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas constantes as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção dos compromissos abraçados. Rogo, Senhor, se tanto for preciso, que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão de cada dia. Quero que se for necessário para a minha depuração, que o Senhor me dê a loucura ou a cegueira para que eu possa expiar minhas faltas, seja nas angústias do hospício ou nas meditações agoniadas da sombra. Eu compreendo, Senhor, a extensão dos meus débitos, e se considerardes que devo apagar-me num cérebro incapaz ou retardado, fazei-me essa concessão, seja através de calvários morais ou pelos mais detestados tormentos físicos, valei-me, Senhor, e dai-me novo corpo na terra. Então ele fez toda essa rogativa. E o irmão espiritual que estava ali, naquela oportunidade em que essa pessoa fez essa rogativa, disse para ele que Deus é Pai, e ele não queria, então, o sacrifício de ninguém, que Deus era um Deus misericordioso, que então ele, que se chamaria Alberto Nogueira na nova encarnação, ele resgataria todos aqueles débitos que ele disse ter praticado, sendo médium aqui na Terra, e que ele deveria trabalhar 8 horas por semana, 8 horas por semana somente, para resgatar esses débitos como um médium, atendendo as pessoas que estavam em dor e em sofrimentos espirituais, que ele levasse a palavra de Jesus para todos os corações em aflição. E então Alberto Nogueira reencarnou. E ele viveria por cerca de 60 anos, e se tornaria médium aos 36 anos. Ele então se tornou realmente médium, e estava ali trabalhando, e trabalhou por uns 2 anos. Mas quando esses nossos irmãos espirituais que acabaram de ler toda essa ficha maravilhosa, esse pedido maravilhoso que ele tinha feito, né, foram procurá-lo para que ele pudesse atender esta jovem obsediada, ele não estava em trabalho na casa espírita. Então aqueles espíritos de luz intuíram a mãe daquela jovem para que fosse até a casa de Alberto procurá-lo e pedir a ele que socorresse sua filha. Então a mãe daquela jovem foi junto com a jovem pedir socorro. E chegando na casa do Alberto Nogueira, encontrou ele deitado em uma espreguiçadeira, lendo jornal, a gozar a vida. Então a mãe implorou, se humilhou, rogou, chorou, pediu para o Alberto Nogueira que socorresse a filha dele através da mediunidade bendita dele. E ele se negou a fazer isso, se negou determinantemente, disse que não poderia ser útil, que estava cansado de tanto trabalhar e nada ganhar, que quem trabalhava de graça era burro. O único animal que ele conhecia que trabalhava de graça era burro. E que ele era um pai de família e tinha que pensar na família dele, e não ficar aí trabalhando de graça em uma casa espírita. Então, a infortunada mulher retirou-se. E Alberto, então, aquele homem que havia, quando desencarnado, pedido para ter uma lepra, ou nascer cego, ou louco, ou com idiotia, ou passar por penúrias mil, enfim, e que ele queria desagravar a própria consciência quando renascesse, ressarcir os débitos do passado, né? Rogou tanto a Jesus, rogou tanto a Deus para que reencarnasse em condições muito difíceis. E Deus, na sua infinita bondade, disse que ele seria médium e serviria 8 horas por semana. Em nome de Jesus, havia se negado. Ele, ali lá no plano espiritual, ao fazer a sua programação reencarnatória, escolher a porta pequena da vida, passar pela porta estreita naquela encarnação, mas diante do livre-arbítrio, optou por passar pela porta larga da perdição.
Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus tinha razão quando disse: quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que ela conduz, e quão poucos a encontram, porque se perdem no uso do livre-arbítrio, na ilusão das coisas materiais, da porta larga, da porta da perdição. É preciso que avaliemos bem que porta estamos escolhendo passar no nosso dia a dia. E não agirmos como o Alberto Nogueira, que implora por nascer com determinadas situações e depois opta por um outro caminho, que fará com que ele adquira mais débitos do que os anteriores, somando-se aos anteriores. Então, muito mais tempo demorará para encontrar o caminho que leve ao reino de Deus. O único reino verdadeiro, porque os outros reinos são todos passageiros. E o reino de Deus começa na nossa paz de consciência, na nossa tranquilidade espiritual. Que possamos nós, ao desencarnarmos, não termos tanta aflição como tinha esse Nogueira, para pedir coisas tão difíceis para passar e não conseguir passar pela mínima coisa que foi determinado ser médium e auxiliar em nome de Jesus. Todos nós, quando reencarnamos, temos como primeira missão o nosso lar, conviver com aqueles que nos são afins, que estão ali convivendo no nosso dia a dia. E depois estendemos a nossa missão por outros que tenhamos prejudicado em vidas transatas. Então vamos avaliar se estamos primeiro cumprindo com os nossos objetivos dentro do nosso próprio lar e depois com os demais. Que porta estamos escolhendo passar? Recordemos as palavras do meigo Rabi da Galileia. Que elas possam ressoar em nossos corações, hoje e sempre. Queridos irmãos, queridas irmãs, agradeçamos a Deus por mais esta reflexão, por mais este ensino que nos trouxe o nosso querido Mestre Jesus. E vamos vibrando para que cada um de nós possamos encontrar a resposta de que porta estamos optando nos dias de nossas vidas aqui na Terra. Vibremos por um mundo melhor. Vibremos por aqueles que estão em dor e em sofrimento. Auxiliemos a todos o quanto pudermos. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Doemos de nós mesmos, do nosso tempo, dos nossos pensamentos, do nosso amor. Que a doce paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Pai nosso de amor e bondade, inspira-nos no caminho do bem, que possamos, Senhor, seguirmos o trilho da porta estreita, para que um dia nos encontremos junto a Ti, Senhor, bem melhor do que somos hoje. Graças a Deus.